Bom dia e bem-vindo a mais um tutorial do Global Mapper, no qual vamos estudar as funcionalidades novas do Global Mapper na versão 22 em português. Aqui vamos nos concentrar na funcionalidade do Terrain Paint, ou seja, a pintura de terreno. Antes disso, é interessante saber qual a resolução do modelo de terreno que eu estou usando. Eu vou no metadata e eu vejo aqui que ele tem 12 metros de resolução espacial, de detalhamento. Então isso é importante. Também eu preciso saber, quando estou analisando o meu modelo de terreno, qual é a altimetria do local. Porque o Terrain Brush ele permite uma intervenção manual, pontual ou linear ou numa área, mas eu tenho que fazer as coisas com sentido, ou seja, conhecer a altimetria do local. Para isso, eu recomendo configurar as dicas, incluir a elevação vertical do raster, o resto praticamente não precisa, a não ser que tenha dois modelos de terreno, em qual caso incluir valores de todas as camadas. E depois de configurar, tem que autorizar, porque se eu não autorizo, não aparece como dizer, a altimetria do local. Isso feito, podemos então começar a usar o Terrain Paint. Aqui temos três modos de intervenção: ponto, linha e área. Ou seja, eu posso fazer uma alteração pontual, linear ou numa área. Isso pode ser, digamos, aplicado de forma diferentes funcionalidades. Eu posso preencher uma lacuna, se eu tenho, por exemplo, uma área de no data, um vazio no meu modelo de terreno, eu posso preencher uma lacuna. Eu posso suavizar um terreno, fazer uma filtragem, definindo aqui no tamanho da célula digamos, o grau de filtragem, a intensidade da filtragem. Eu posso elevar a altura do terreno, colocar um acréscimo de altimetria, e então ele vai acompanhar o terreno existente, mas acrescentando a altura que você decidiu. Rebaixar, digamos, reduzir a altura do terreno por uma constante que você vai definir, acompanhando o relevo existente. Definir uma altura absoluta. Por isso que é importante, por exemplo, aqui eu tenho 1031 metros. Então, se eu colocar elevar ou rebaixar, eu vou acrescentar ou reduzir por uma constante, mas vou acompanhar o nível do terreno, as variações locais. Aqui, se eu defino uma altura do terreno, eu vou, digamos, fazer uma alteração numa altimetria constante. Eu posso definir o terreno como no data e voltar o terreno na altura original. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui eu vou numa linha colocar uma área como no data. Então, posso, por exemplo, aqui definir o tamanho do pincel, 10 seria 10 pixels de resolução. Aqui você vê o círculo vermelho, ele indica o tamanho da linha que vai ser alterada. Então eu posso, digamos, fazer uma linha aqui e eu vou ter no data. Então eu posso também desfazer isso. Se eu quero desfazer, nada mais fácil do que clicar aqui em desfazer. Mas eu posso, digamos, refazer isso, apagar esses dados, e para ter uma área de no data, e eu posso então preencher a lacuna. Eu posso de repente colocar aqui, eu vou colocar 15 para facilitar e colocar ponto. E então eu tenho aqui o tamanho do meu brush aqui, e eu posso ir preenchendo aos poucos com pontos e largura de 15 elementos de resolução. E aqui estou preenchendo, ele usa o algoritmo de distância Inverse Distance Weighting, ok? E aqui acabo então de preencher a lacuna,
de forma, digamos, artesanal, mas resolve. Imagina aplicando esse processo, por exemplo, numa área com nuvens. Você pode recortar em volta da nuvem e depois aplicar isso daqui. Se de repente eu quero voltar no terreno na altura original, ou seja, desfazer tudo que eu fiz, eu posso definir uma área de interesse aqui, bem, digamos, generosa em volta da intervenção que eu operei, e eu fecho um polígono e ele volta exatamente à situação anterior. Agora, por exemplo, vamos colocar uma linha e vamos definir a altura do terreno. Aqui, por exemplo, eu tenho uma altura de 1030 metros. Eu quero fazer, digamos, uma barragem aqui. Eu posso, então, colocar uma largura de 5, uma altura de 1030, vou colocar 1080, que seja, e vou desenhar, então, aqui a minha linha, digamos, de definição da barragem. Eu posso fazer de forma interativa aqui, posso desenhar então a barragem que eu vou aplicar e assim eu posso desenhar. Aqui eu defini erroneamente 108 metros, então ele foi lá embaixo. Eu posso desfazer e eu vou colocar 1080, certo? Então é importante essa funcionalidade de desfazer, porque ela permite realmente, deixa eu desenhar aqui melhor, ela permite realmente a gente corrigir algum erro de manipulação. Aqui eu vou desenhar o barramento, essa é a palavra que eu estava procurando, e vamos lá fazer aqui a linha com altimetria de 1080 metros. Eu posso então ver no 3D como é que se operou essa transformação. Eu vou aqui no 3D e eu posso então verificar como é que ficou no 3D. Tá aqui o meu barramento simulado aqui, 1080 metros, exatamente como eu desenhei, com o talude também definido naquele quadro de instruções, que era de 3 células, ou seja, 3 vezes 12, ou seja, 36 metros. Ok? Eu posso, por exemplo, fazer uma suavização do terreno. Aqui, por exemplo, eu quero suavizar a rugosidade aqui. Eu vou pegar uma área, eu vou desenhar uma área e aplicar uma suavização. Eu fecho o polígono e ele suavizou. Ok? Eu posso definir o tamanho da suavização. Aqui, quanto maior a janela, mais intensa será a suavização. Aqui eu vou fazer outra área. Eu estou trabalhando em área, ok? O que faz sentido para a suavização. Pronto. E aqui vocês vão ver que a suavização fica mais violenta. Mas eu posso também fazer um rebaixamento da altura do terreno. Eu vou pegar uma linha e vou rebaixar aqui o terreno num local, por exemplo. Vou rebaixar aqui
fazer um canal de escape aqui. Só que eu vou ter que rebaixar aqui de 20 metros, digamos, ou 50 metros, para que seja mais visível. Ok, o paintbrush vou colocar 10 para ficar mais largo, e eu volto aqui e eu vou fazer o meu rebaixamento. Pronto. E aqui então eu apliquei um rebaixamento. Vocês veem que as cores locais estão baixadas em função aqui da altimetria, que ficou na altura dos 961 metros. Mas isso está muito feio, então vou desfazer. Eu quero, por exemplo, definir uma altura de terreno num polígono aqui. Eu vou então desenhar um polígono. Por exemplo, se eu acabo fazendo uma terraplanagem aqui, eu estou em 1037 metros, então eu decidi que eu vou fazer uma plataforma aqui, e eu vou fazer isso. Aqui eu tenho que definir, né, a altimetria 1050, digamos. É sempre bom definir a altimetria antes de fazer o polígono, senão acaba tendo que fazer essas idas e voltas. Eu clico aqui e eu elevei a elevação. A gente pode ir no 3D para ver o resultado. E aqui está. Meu barramento está aqui e minha elevação de terreno está aqui. Ok? As áreas filtradas, as suavizadas estão de cada lado. Ok? Isso tudo está bem bonito, mas de repente eu quero voltar tudo ao original. Então, sem problemas, eu defino uma área, eu vou botar o terreno à altura original e eu vou desenhar então o polígono no qual vou voltar tudo ao original. Vou alterar aqui tudo que eu fiz de uma vez só. Eu desenho o polígono. Aqui. Vamos lá. Vou subir mais um pouquinho. E pronto. Voltei tudo ao original como se não tivesse operado nenhuma alteração. Por exemplo, agora suponhamos que eu quero fazer um corte aqui no terreno bem grande. Então, por exemplo, vou fazer uma linha, vou colocar aqui uma altimetria de o que tem aqui, 1003 metros. Então vou definir a altura do terreno ao longo dessa linha aqui. Vou traçar a minha linha. A suavização aqui é bom definir antes realmente de desenhar a linha. Vou colocar 8. Então assim eu tenho uma altimetria. Vou aqui definir de 1000 metros. E vou definir a linha na qual vai se operar esse processamento. E então aqui eu tenho definido o corte no terreno. Posso ver isso em 3D. E aqui está o corte em 3D com o seu perfil de suavização. Aqui estamos, digamos, no fundo da trincheira. Tem que notar muito bem que todas as manipulações são manuais.
interativas, não tenho como selecionar nesta funcionalidade um polígono, um ponto ou uma linha já existente. Então essa funcionalidade não substitui as funcionalidades de corte a aterro ou de compatibilização hidráulica ou outras funcionalidades já existentes no Global Mapper em outros menus. Digamos, alguma coisa interativo, manual, local, por isso tem que saber o que está fazendo, escolhendo o tamanho do pincel, o tamanho da suavização. Aqui, por exemplo, eu vejo o tamanho do pincel em vermelho e o tamanho da suavização em azul. No caso do cursor que vejo aqui, ok? Então, espero que esta demonstração tenha sido interessante para mostrar estas funcionalidades de alteração interativa, de edição de altimetria. Tenha sempre a sua licença regularizada e atualizada para poder aproveitar as novas funcionalidades do Global Mapper. Aqui acabo de desfazer a última manipulação. Se eu quero refazer, eu clico aqui em refazer. Então é muito ágil, muito fácil, muito interativo e até, digamos, intuitivo trabalhar com essa nova ferramenta de pintura de terreno do Global Mapper. Espero que tenha aproveitado bem esse tutorial. Até o próximo tutorial. Muito obrigado pela sua atenção.